sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. Pois é, e hoje a gente tem aqui um tema muito necessário, que diz o seguinte: coluna em dia, dores, prevenção e bem-estar. Gente, todo mundo sabe o que é uma dor na coluna. Às vezes não sabe identificar qual é a parte da coluna que dói, né? Mas a gente, muitas vezes por postura errada, enfim, uma série de coisas que hoje nós vamos aprender aqui. Sabe quem está aqui para nos orientar, explicar e falar aí sobre esse tema tão importante? A nossa querida doutora Jerusa, fisioterapeuta, está aqui. Seja bem-vinda, obrigada por você estar aqui. E Jerusa, por favor, se apresente para quem está nos assistindo nesse momento. Sim, meu nome é Jerusa, sou a doutora Jerusa Liache, é fisioterapeuta. Estamos com uma clínica que herdei do meu pai. Na verdade, somos detentores de um tratamento, de um método de tratamento que foi desenvolvido pelo meu pai, Pedro Liache Filho, né? E nós estamos, então, na Vila Mariana e temos trabalhado e atendido vários pacientes e melhorado a condição desses pacientes, né? E com isso a gente consegue, né, dar uma expectativa de vida melhor, um bem-estar maior para os pacientes com esse tratamento inovador que nós temos falado. E quero aqui ajudar vocês, né, a tirar as suas dúvidas em relação aos problemas de coluna e proporcionar um momento de conhecimento, né? Porque muitas pessoas às vezes não têm esse conhecimento, não entendem muito bem o que está acontecendo e muitas vezes a pessoa tem certos sintomas que na verdade são sintomas relacionados à coluna e ela pensa que não tem nada a ver. Por exemplo, uma enxaqueca, né? Tem gente que tem uma enxaqueca forte, está muito e pode estar muito intrinsecamente ligado a uma cervicalgia. Puxa. Uma dor na cervical. Né? É isso aí. Tem muitas coisas que eu vou desmistificar, né, em relação a dores no corpo. Que coisa importante, né? Como a gente precisa saber. Você falou do teu pai, é verdade, né? O doutor Pedro Liache, tão carinhosamente conhecido também como Pastor Pedro, né? E eu sei que esse método tem muitos anos, né? De muita experiência, que começou lá atrás com teu pai. Com meu pai começou a desenvolver o tratamento, a aplicá-lo e começou a desenvolver o tratamento e o método quando eu tinha 5 anos de idade. Olha. Então faz tempo, né? Ele começou a desenvolver isso, depois começou a abrir uma clínica, né? Foi uma das primeiras clínicas de fisioterapia de São Paulo, do Brasil, né? Podemos dizer assim. Porque São Paulo, né, é o grande centro. É o grande centro, Começou a fisioterapia, o reconhecimento da fisioterapia começou aqui em São Paulo, né? São Paulo e Rio de Janeiro. E depois se espalhou pelo Brasil inteiro. Faz muitos anos. Foi em 73, 74 que foi reconhecido como profissão, né? E ele fundou a clínica mais ou menos deixa eu ver aqui, faz tempo. Eu tinha 9 anos de idade. Olha. 9 anos de idade quando ele instituiu a clínica Liache Fisioterapia, ali na Dom Pedro I, próximo a Ipiranga, né? Lá no Ipiranga, na Vila Monumento. E depois fomos para Moema e de Moema fomos para Moema, na Aracatins, e depois fomos para Joaquim Távora, onde estamos hoje. Só lá nós estamos há 32 anos, só lá. Mas a clínica tem 52 anos, Puxa. 52 anos. A clínica Liache Fisioterapia. Olha, eu lembro do teu pai no programa do Silvio Santos, na Porta de Esperança, por mais de uma vez, né? Pessoas que iam lá e precisavam de tratamento. Isso. E o teu pai, né, concedia tratamento. E também chegou aí lá na Porta da Esperança a pedir também. Ele chegou a pedir para poder fazer a fabricação da mesa, né?
como é que fala? Industrialização, né? Isso. Do método que ele desenvolveu, da mesa elevatória, que faz a correção do alinhamento, faz o alinhamento esquelético, né? Que proporciona um bem-estar para a pessoa, né? Que é esse a chave do tratamento. Então, ele foi lá no Silvio Santos, atendeu muitos pacientes que o próprio Silvio Santos indicou, Aguinaldo Timóteo, o próprio Gugu foi paciente nosso, tanto ele como a família dele, tanto o Silvio Santos como a família dele toda, né? Silvia, Bravanel, Patrícia, a Iris, foram nossos pacientes, muitas pessoas foram indicadas, e realmente meu pai teve um grande prestígio no meio artístico, né? O método que a gente desenvolveu e ele esteve presente divulgando no meio artístico. Tratamos de vários jogadores de futebol, porque, lógico, muitos esportistas, como, né? Esportistas de um modo geral, né? Esportistas de um modo geral têm problemas de coluna, né? Então, nós já atendemos muitas personalidades da política também, né? Então, acabamos tendo uma certa influência, né? Mas hoje continuamos. Papai já foi, né? O ano passado papai foi, mas foi com 90 anos de idade, né? Deixou saudade, sim. A gente não tem como, né? A gente não se emocionar e não ficar triste, porque ele não está mais aqui com a gente. Mas, pensa, né? Quem poder viver 90 anos, né? E realizar tantas meu coisas. Pai realizou muitas coisas. Gente, meu pai era incrível. Fora isso, além disso, era escritor. Pois é, e tem livros, tem né? Livros, vários livros, tanto evangélicos como também da área da fisioterapia. E também tem livros de história, né? Que é o último livro que ele lançou aqui na igreja. Aqui na igreja, isso. Foi um livro de história, né, de uma história, de um romance, tipo assim, um romance evangélico, né, contando a história de um homem que tinha sido acusado de matar uma pessoa, e ele era inocente, e ele era cristão. Então, conta a saga dele de ser perseguido pelo irmão da vítima, que quis se vingar dele, e ele era inocente. Então, toda essa trama, é uma trama, né? Eu não sei dizer bem o estilo, né? Seria policial, investigativo, mas com contexto evangélico. Muito legal isso, porque eu acho que tem uma falta disso, né? A gente fica vendo muitos livros aí que contam histórias, tal, que dão até temas de filme, uma ficçãozinha, né? Mas que dá tema de filme, mas não tem muito livro evangélico que faça isso, né? Então, ele era inovador nesse aspecto, né? E inovador na área da saúde, que desenvolveu esse método, que hoje eu estou seguindo, e a minha filha também. Puxa, minha filha se formou em fisioterapia e trabalha comigo hoje. Puxa, que lindo! Porque, assim, há quantos anos você está à frente da clínica? Eu estou à frente da clínica praticamente há 30 anos. Olha aí. 30 anos, que meu pai já começou a se afastar, né? E à frente da clínica já há 30 anos. E sempre trabalhei com o papai, né? Até tentei, viu? Até tentei deixar papai, não trabalhar com ele. Me formei em Relações Públicas pela Casper Libero. Olha. Mas não adiantou, eu tinha o dom, eu sempre cuidei das pessoas, né? Então, tinha o mesmo dom dele, né? E eu vejo isso na minha filha, eu fico muito feliz. Porque meu pai nunca forçou nada comigo, né? E depois eu falei assim, não, vou fazer fisioterapia. E fui, e fiz, e me senti muito feliz, grata a Deus. E acabou a mesma coisa acontecendo com a minha filha. Ela ficava falando assim, eu não sei, eu quero fazer enfermagem, eu quero fazer psicologia, eu quero, né, essas coisas assim, que tem a ver com a área da saúde, né? E falei assim, não, amém, filho, vamos lá, né? Mas fiquei muito feliz quando ela escolheu ser fisioterapeuta. E com o tempo ela foi se apaixonando, e com o tempo agora trabalhando, como já está trabalhando, já faz mais de um ano que ela está formada, e com o tempo
desenvolvendo, ajudando, inovando. Também que, né, Sim, as sim. coisas novas também são importantes a gente... aquilo que é um método... Gente, é um método de 50 anos, né? Mais ou menos, mais de 50 anos que meu pai desenvolvia esse método. Agora também com um novo olhar da minha filha. Puxa, que lindo, um legado, né? Um legado. Um legado. Graças a Deus. Que E eu já estou coisa pensando quem vai ser o neto que vai entrar pra frente. Davi se prepara, né? Mas só tenho ele, meu Deus. Você tem que ter mais algum. Eu tenho 4 filhos. Vamos ver se alguém mais, né? Não, virão. A minha filha é casada. Vamos ver se ela até quer realmente já, não agora, mas talvez o ano que vem já temos. Vamos ver se tiver mais alguns netinhos aí. Quem sabe alguém. Porque papai teve 12 netos, né? E dos 12 netos, a minha filha e mais uma outra neta, que é a Nádia, a filha do Natinha. A gente tá falando aqui porque a gente se conhece há muitos anos. Né? Nossos irmãos, né, eram muito amigos. Jogavam futebol, né? Frequentaram as mesmas escolas, né? O Natinho e o Gesiel, principalmente, né? Frequentaram as mesmas escolas, nós éramos no mesmo bairro, né? Lá da Vila... Jardim da Saúde. Jardim da Saúde e Vila Moraes, ali também. Então, a gente tinha muita afinidade. Então, a gente fala assim, o Natinha... Porque a gente conhece, a gente conhece uns irmãos da outra. Então, temos muito esse conhecimento. Então, a filha do Natinha também se formou em fisioterapia. Só que ela foi mais para a área da estética. Né? Mas também fisioterapeuta. Sim. Né? Também, precisando, a gente pode recorrer. Sim, com certeza. A ideia da gente até esse método, né, que a gente desenvolveu, não é só ficar aqui em São Paulo, porque nós só estamos aqui em São Paulo por enquanto, gente. Mas se Deus quiser, era o sonho do papai. Que isso estivesse em todos os lugares, né? Ele desenvolvesse a mesa, fabricasse, fizesse clínicas em outros estados, e estivesse até no SUS, quem sabe, né? Esse método. Porque nossa, seria um sonho, hein? Seria, viu? E um sonho realizado do papai. Que se eu puder realizar, eu ficarei muito feliz. Por quê? É um método que tem trazido benefício para muitas pessoas. E é inovador, mas ele é simples. Simples, isso que eu ia falar. Você sabe porque você já experimentou. A minha casa já experimentou. Eu lembro, a minha filha, ela era pequena, ela não cabia na mesa. Não cabia, papai fez manual. Foi. Eu sei. Foi, né? Entendeu? Então, para você ver como é que é um benefício para muitas pessoas. Algumas patologias não se desenvolvem se a gente já desde o começo... Porque a gente pensa que criança não tem problema de coluna. Tem sim. Gente, é uma das coisas mais comuns, tá? Eu atendo muitas crianças, adolescentes. E hoje em dia nós estamos tendo algumas coisas assim que a gente não tinha antes. Hérnia de disco em adolescente. Mas né? Não só isso, muito tempo em computador, vida sedentária. Isso, tudo isso. Entendeu? Vamos falar sério, na nossa época a gente ficava onde? Na rua. Na rua. Né? Gente, era uma delícia. A minha mãe ainda mora na mesma casa. Olha. O quintal enorme. Lá no Jardim da Saúde. A gente não brincava no quintal, a gente ia brincar na rua. Era muito mais gostoso. Já os meus filhos, os meus sobrinhos, aí eles curtiram o quintal, brincaram no quintal, porque já ir pra rua já não era tão seguro. Pois é. Mas era uma delícia brincar na rua. Eu lembro dos nossos irmãos soltando pipa. Andando de carrinho do rolemã. Você lembra? Descendo na Prisciliana Duarte lá? o Gesiel fazia cada carro. Ele pintava, fazia... Eram criativos, né? Fazia aquele trenzinho de... Gente, vocês não sabem o que é gostoso. Andar de cadinho do rolemã. É muito bom. E aquele trenzinho, né? Isso. Desacoplava a manivela deles lá. E um emendando no outro e descia aquelas ruas lá. Uma loucura, né? Mas era muito bom, né? Era muito gostoso. Brincar de queimada na rua, brincar de futebol. Isso, esconde-esconde. Taco, eles brincavam de taco, eu lembro. Eu também brinquei muito de taco. Então, as crianças hoje não sabem o que é isso. Não se movimentam. Mal fazem atividade física na escola, porque muitos acabam não querendo fazer, arrumam desculpa. Mal fazem atividade física na escola, que dirá
em casa, né? Uhum. Mas nós não, fazíamos de tudo para Uhum. fazer tudo na escola, fazer tudo É. na rua, né? Uhum. Então, realmente é uma outra Época, né? geração, né? Pois Que é. está causando muitos problemas de coluna nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. E Jerusa, como identificar, né, o pessoal em casa, como que eles podem identificar alguns sinais para levar para uma avaliação? Uma né? criança, por Uma exemplo, né? criança. Um adolescente, uma Isso. criança. Primeira coisa, ele não para numa posição, ele fica mexendo toda hora, tal. Às vezes fica todo torto, né? Não é porque ele quer ficar daquele posição, é porque é a posição mais agradável para ele. Então, já tem alguma coisa incomodando, o corpo já está desajustado, precisando de um ajuste, precisando de um reposicionamento. Então, ele acaba ficando naquela posição toda torta. Aí a gente fica sempre brigando. Arruma a postura, arruma não sei o quê. Mas não é, ele não tem uma vida normal, sabe? Vamos falar sério. Até porque a criança não sabe identificar. O corpo, instintivamente, né, tenta procurar uma Isso. posição. É instinto. É um instinto do corpo. Na verdade, se chama, na medicina, é um termo técnico, né? Vamos dar um termo técnico, é posição antálgica. Antálgica significa contra dor. Ante, né? Tudo que tem na frente, ante, é contra. Álgica. Álgica é dor. Então, antálgica, posição antálgica. Quando você machuca o seu braço, você fica assim quietinho com ele para não mexer ele, porque assim dói menos. É a mesma coisa com a coluna, com as dores que você tem no corpo. Porque outra coisa que eu já comecei falando, desmistificar. Dores no corpo tem muito mais a ver com problemas de coluna do que com uma patologia específica. Olha aí. Lógico que tem patologias que servem para vários tipos de dores, tem dores que existem que servem para vários tipos de patologia, entendeu? Então, você tem uma dor de cabeça, pode ser várias coisas, problemas neurológicos, problemas de ingestão de algum alimento, né, que causa enxaqueca, mas pode ser também problemas de cervicalgia. Então, o que significa isso? Dores que servem para vários tipos de patologia. Mas muitas das dores que nós temos advém de problemas de coluna. Outro exemplo que eu dou também, que eu já tive vários pacientes, né? Que tem dor no estômago, por exemplo. Faz todos os exames, todas as investigações em relação ao estômago. E eu já tive uma paciente, ela fez endoscopia, todos os exames, não deu nada. O médico virou para ela e falou assim, o seu problema pode ser dor de coluna. Por quê? Todas as nossas raízes, por que eu falo isso? Todas as nossas raízes saem da coluna. Ai, pena que eu não trouxe, mas eu podia ter trazido um esqueletinho. Ela vai ter que voltar e mostrar o esqueleto. Esqueletinho, para ser um pouquinho mais didático. Mas também, gente, não se preocupa. Também lá no meu Instagram, o Instagram da Liache Fisioterapia. Eu tenho o meu Instagram e meu Facebook, Jerusa Liache. Eu falo um pouco lá, mas eu falo mais sobre a parte de música, que eu também sou cantora, gospel, fiz parte da banda Rara. E o Instagram da Liache Fisioterapia, você vai encontrar bastante conteúdo falando de vários tipos de dores relacionadas a problemas de coluna. Então, por que você pode ter dores que estão relacionadas a problemas de coluna? Porque todas as nossas raízes nervosas que formam os nossos nervos saem da coluna. Todas elas, desde a nossa cervical até a nossa região sacro, para baixo da nossa coluna lombar, todas as raízes nervosas formam os nossos nervos. Estes nervos se inserem em músculos, em tendões, ligamentos, vísceras,
tudo o que nós somos é inervado. Tudo. Eu costumo comparar como se fosse assim uma rede elétrica, né? Então tá lá a Itaipu lá, fazendo a energia vir, acontecer, é como se fosse o nosso cérebro, né? Aí vai pela medula, como se fosse aquelas grandes redes que passam pelo meio dos matagais enormes e tal, e depois elas passam por dentro da cidade em certos pontos e depois vão se ramificando até chegar no poste da nossa casa e entrar na nossa casa a energia elétrica. Os nossos nervos levam e trazem informações sobre o nosso corpo. Levam informações de motricidade, fazem com que a gente se mexa, tá? É química, é eletricidade química, né? Então, por isso, eu mexo aqui, ó, você nem percebe, mas é tudo eletricidade. O corpo vai mandando essas informações para a nossa rede elétrica, para nossos neurônios, para os nossos nervos. Começa pela medula, depois vai para as raízes nervosas, depois das raízes nervosas vai para os nervos, depois dos nervos vai para as terminações nervosas, que chega até a nossa pele, né? É por cheia isso que a gente de terminação aqui, nervosa. A gente tem a sensação, porque eles levam motricidade e trazem sensações de dor, calor, rubor, né? Sensibilidade fina, sensibilidade forte. Tudo isso, né? Na psicologia, também se estuda na neurologia, né? Neuroanatomia. E aí a gente tem as sensações, porque essas sensações são levadas as informações para o nosso cérebro, e do nosso cérebro vêm as informações de motricidade, ordem, né? Para a gente se mexer, para a gente fazer. Coisas que a gente faz. É uma coisa milagrosa de Deus, que a gente estudando o corpo humano, a gente sabe que é uma coisa maravilhosa, né? Nossa, que perfeição, né? E o nosso método, ele se baseia justamente nesse por que acaba acontecendo esse retesamento, que afeta a raiz nervosa, entendeu? Como o nosso corpo, ele nosso esqueleto, traz pra gente mecânica e estrutura, ele é a formação da nossa mecânica da nossa estrutura, porque nosso esqueleto faz com que a gente tenha movimento e tenha estrutura, mantém a estrutura de todo o nosso corpo posicionada. Se não fosse esqueleto, a gente não ficaria de pé. Não ficaria de pé, não teria conformidade nenhuma, né? Seria uma ameba, vamos dizer assim, né? Como é que a gente sustentaria nossas vísceras, né? Como que a gente conseguiria se movimentar? Não teria como. Então, por conta disso, o meu pai acabou descobrindo que o posicionamento errado do nosso esqueleto pode provocar o retesamento ou a compressão da raiz nervosa. Entendeu? Porque de entre todas as nossas vértebras, da nossa coluna, saem todas as terminações nervosas, raízes nervosas, que formam os nossos nervos. Então, quando nós estamos com o esqueleto desajustado, desalinhado, acaba provocando o retesamento ou a compressão da raiz nervosa. E com isso, vai provocar a dor no nervo. E o nervo inerva o músculo, então vai se desencadeando. Por exemplo, vamos falar uma coisa muito comum: hérnia de disco. Ciatalgia, né? O bendito ciático, que todo mundo tem. Ou asiático, que vocês quiserem falar. Nervo ciático, né? E... tô com meu nervo ciático doendo e tal. Pode vir, ele é formado, né? Pelas raízes nervosas das vértebras lombares e das ramificações que saem do nosso osso sacro. De lá também saem raízes nervosas. Formam o nervo. É assim, gente, ó, vamos supor assim, vamos pôr uma mão aqui, né? Várias raízes
lombares e mais algumas aqui sacrais. Elas se ajuntam, elas se ramificam, depois elas se ajuntam de novo, formando o nervo. O nervo vai para qualquer parte do corpo. No caso do ciático, vai para a perna. Vai para toda a extensão da sua perna. Então, elas se ajuntam e formam um feixe. E desse feixe vai inervar a perna e se ramifica, né? Vai se ramificando até chegar lá no seu dedão do seu pé. Quando o nosso nervo está retesado ou comprimido, vai dar a dor. Só que às vezes nós temos um agravante que é a tal da hérnia de disco. Muito comum. Se fala, eu tô com hérnia, tô com hérnia. A hérnia de disco é extrapolamento do conteúdo do disco vertebral. O disco vertebral, entre cada uma de nossas vestes, nós temos um disco vertebral. Esse disco vertebral funciona como se fosse um amortecedor. Eu costumo comparar ele com o coxim do carro. O coxim do carro, para quem entende um pouco de mecânica, mas para quem não entende, eu explico, é uma borrachinha que sustenta o câmbio ou o motor. Quando essa borrachinha se estraga, né, rompe, ela começa a bater osso com osso. Vamos dizer, osso não, é metal com metal. A mesma coisa, não chega a ser osso com osso, né? Mas o conteúdo dela extrapola para fora. Ele não chega a bater osso com osso, mas o conteúdo dele extrapola-se para fora e comprime a raiz nervosa. Entre cada uma delas tem uma raiz nervosa e o conteúdo do disco vertebral acaba incomodando aquela raiz nervosa. Saiu para fora. Forma uma hérnia. Alguém aqui, não sei se alguém já viu, uma hérnia inguinal, uma hérnia umbilical, né? Bebezinho às vezes tem, sai para fora. É a mesma coisa, tá? A hérnia de disco é o extrapolamento do conteúdo, forma uma bolota, uma saliência. E essa saliência incomoda a raiz nervosa. E quando ela incomoda a raiz nervosa, as dores intensificam-se ainda mais. Hoje em dia, os médicos já não estão mais operando tanto como antigamente. Porque antigamente tinha uma hérnia de disco, já ia lá, vamos cortar. Vamos cortar essa hérnia e acabar com o assunto, né? Mas hoje em dia já está se vendo que corta, volta, né? Porque na nossa visão, o princípio é que o corpo está desajustado. Por isso que meu pai desenvolveu esse método para realinhamento esquelético, né? Ao invés da bacia ficar ajustada, ela se desajusta, né? Faz de conta que você quer a sua bacia. Aqui, ó, sua bacia que tá aqui, tá? Ao invés dela ficar assim, certinha, ela se posiciona lateralmente, ou para um lado ou para o outro. Esse reposicionamento lateralmente do corpo acaba mexendo também com a sua coluna, porque a bacia, ela sustenta a sua coluna. Como ela sustenta a sua coluna, se ela ficar mal posicionada, ela vai retesar ou comprimir raiz nervosa e, com isso, provocar as dores que você está sentindo. E por isso que as dores podem ser desde a cervical até a lombar. Aí pode pegar o seu braço, aí tem as bursites e tudo mais, né? Que podem estar sendo provenientes principalmente de um desajuste esquelético. Tem uma dor dorsal no meio das costas, da asinha, né? Asinha, todo mundo fala da asinha, que é o omoplata. Ali pode dar uma dorzinha. Dor no peito, a pessoa pensa que está com problema de coração, está infartando. É problema de coluna. Isso muitos médicos no pronto-socorro, eles veem muito isso. Fazem os exames, tal. Não, você não tá com problema nenhum, você está com um problema de coluna. Então, muitas coisas que você pensa que não tem nada a ver com coluna pode estar muito intrinsecamente ligado à coluna. Mas o princípio que nós tratamos através do nosso equipamento, através do nosso método, é o realinhamento do esqueleto. Mudar esse posicionamento da nossa bacia, permitir que o corpo fique posicionado corretamente e aliviar os sintomas. É como se a gente comparasse, porque se dá estrutura mecânica, então vamos comparar com a estrutura de uma casa. A estrutura faz uma casa sem prumo. Não entra uma porta.
né? Não consegue botar nenhuma estrutura ali. Uhum. Carro quando está desalinhado. Uhum. Começa a comer pneu de um lado, começa a puxar para um lado. Adianta trocar o pneu? Não. Tem que alinhar, Tem que balancear, lá, não sei o quê. É o que nós queremos fazer. Nós tentamos realinhar, reajustar esse corpo que está desajustado para aliviar os sintomas que o paciente tem. Porque a gente realinhando, libera as raízes nervosas e alivia os sintomas que o paciente tem. E até, às vezes, a hérnia de disco pode ser proveniente desse desajuste. Porque pesa mais de um lado que do outro lado do corpo da vértebra, a vértebra fica forçando o disco vertebral extrapola-se para fora e pode provocar mais dor ainda. A gente tem tratado de vários pacientes com hérnia de disco, melhora somente com tratamento. Puxa, que coisa boa. Sem precisar fazer uma cirurgia, alguma coisa mais... Algo mais intervenção invasivo. mais invasiva, né? E, Jerusa, dói? Eu sei a resposta, viu, gente? Mas é um método assim que dói, que... Não é um método de tranco, você sabe disso. Não dá tranco na pessoa, não é estúpido, não é invasivo. Não é agressivo, é suave. Isso. Suave. Agora, eu tenho pacientes lá que vêm carregado, vem direto de hospital às vezes, com uma crise de dor terrível. Então, não é que o método dói, ela não consegue nem levantar, nem sentar, nem deitar. Que tudo dói. Tudo dói. Então, não é que é dolorido. Às vezes o paciente reclama de deitar ou levantar do método. Não exatamente do método, né? É mais difícil para mim lidar com um paciente que está em crise, para colocar ele no lugar, para fazer, levantar, sentar, deitar, andar até o lugar. Porque realmente, gente, tem gente que não consegue, não está conseguindo nem ir ao banheiro, nem tomar um banho. Nem respirar direito, né? Outra coisa, afeta a respiração. Uma das coisas, porque pode afetar toda essa região aqui nossas costelas, né, da região dorsal. A pessoa não consegue respirar, bem lembrado. Né? Até dá dor para respirar. A dor, ela é um sinal, né? Ela é um sinal. Agora, a gente não pode ignorar esse sinal. Aliás, você já fez as 3 coisinhas que a gente sempre pede para vocês fazerem no nosso podcast, Aprendendo com Elas? Você já curtiu, comentou e compartilhou? Não, bora fazer isso, coloca lá nas suas redes sociais, olha quanto conteúdo super importante e interessante que tem que ser passado para frente. Não adianta você guardar isso só para você. Seja um canal de bênção na vida de alguém, vai lá, divulga, fala, gente, olha, vocês têm que assistir esse podcast porque olha quanta coisa está sendo falado e é importante para a gente perceber. Porque às vezes tem pessoas que estão sofrendo, né? Já tentaram vários tipos de tratamento, não conseguem fechar um diagnóstico. Então, assim, olha como isso pode ser útil. Então, bora lá, curte, comenta e compartilha. Porque aí a plataforma também vai entender que o conteúdo é interessante e importante e vai colocar isso para frente. Não esqueça também de nos curtir lá no Instagram, no mulheres.ict, de tatu, né? ICT, ou no podcast Aprendendo com Elas no Instagram também, tá certo? Então não esqueça. É isso aí, gente, faz isso mesmo. Tem que passar para frente. Olha quantas informações aqui. Olha, sobre criança, sobre o dia a dia da gente, a gente está comentando aqui, que as pessoas pensam que não tem nada a ver, mas tem a ver. E esclarecendo um pouquinho, desmistificando também. Porque tem muita gente assim que até fala assim, não vou fazer isso, não vou lá, porque senão vou descobrir que eu tenho que fazer uma cirurgia, que eu tenho que fazer... Não, às vezes é uma coisa que nós não estamos aqui para colocar medo em vocês. Muito pelo contrário, para esclarecer, para ajudar. Trazer uma solução, né? Uma solução. Esse negócio de criança, por exemplo, de adolescente, tem muitos pais que não dá bola, né? A criança reclama que está doendo, fala assim, acha que é frescura, quer chamar atenção, né? Vamos investigar, porque eu já tratei de muitas crianças, até com patologias que são, por exemplo, escoliose, né? Uma coisa que eu acho que a pergunta é muito pertinente para a criança que tem escoliose, por exemplo, né? Eu já tratei de muita criança com escoliose que a gente conseguiu reverter. Quando é criança e adolescente, a gente consegue, às vezes, reverter. Ou minimizar o problema, porque a escoliose tem uma origem
genética Uhum. também, né? Então, às vezes a pessoa nasce com aquela tendência e desenvolveu isso na infância, adolescência, a gente consegue reverter, ou pelo menos minimizar ao máximo, diminuir bastante a probabilidade de mais para frente ela ter uma escoliose muito significativa, né? E às vezes o pai fica meio negligente, né? Acha que não é nada, percebe alguma coisa esquisita e não custa nada. Não custa nada. E outras coisas também que, por exemplo, essas dores que a pessoa tem, ela não vai procurar saber o que é, né? E Aí fica quando vai... sofrendo, né? Fica ali, aí vai tomando analgésico, Aí que tá, se automedica. se automedica, isso vai desencadeando outros problemas, né? A gente já falou aqui sobre automedicação, que não é algo a ser feito, né? Toda medicação tem que ter uma prescrição e um acompanhamento, né? Agora, às vezes a pessoa ela vai tentando dar o jeitinho, né, num problema de saúde ou na dor, empurrando de outras formas, não cuidando, só que isso vai virando ali um efeito dominó e vai trazendo outras complicações, né? Exatamente. E o que a gente quer propor aqui? Para você pensar até em ficar mais tranquilo com relação a isso. E outra coisa também que eu até comentei, né, com você, que eu acho interessante, é a gente dar mais consciência para as pessoas do seu próprio corpo. Porque a gente não respeita muita gente, né? Não respeita. Falando das crianças, o posicionamento, aquela coisa toda, não tem atividade física, está cada vez mais atividades que comprometem a sua coluna, o seu desenvolvimento neuropsicomotor, né? Tudo mais. Agora, vamos supor adulto, né? Muito tempo sentado na frente de computador, trabalhando às vezes, ou então na frente de celular, né? Celular, realmente esse negócio de ficar assim, a postura, uma hora você vai ter problema, sabe? Então, eu tenho dado treinamento, né? Palestras sobre problemas de coluna relacionados à sua vida, né? Ao trabalho, né? À sua atividade profissional. E também para crianças, em escolas, para os pais e as crianças, dando conscientização do que pode, do que não pode ser feito, como deve ser feito. Postura da mesa, da cadeira, da carteira, né? Altura, tal, peso daquela bendita mochila, né? Hoje em dia, eu acho que até está menos, praticamente ninguém leva livro. Antigamente a gente levava tanto livro na escola, né? Meu Deus do céu, Então, aí carrega só de um lado, não carrega, né, posicionado. Ou então, na verdade, teria que ter uma maletinha de arrastar. Aí não quer levar, as adolescentes não querem levar de rodinha. Porque né? parece criança. É uma coisinha besta, né? Mas tudo isso é conscientização, né? Para os próprios alunos, para os professores e para os pais, né? E também dou palestras, se você quiser, pode nos procurar, tá? Nas nossas plataformas. Depois eles vão deixar aí também o meu telefone. Precisando, nós estamos à disposição para conscientização. Porque a gente vai muito além do que a gente pode, tá? Às vezes também, legal, dar palestra para culto de mulheres, tal, falar sobre a bendita dona de casa, que faz tudo errado muitas vezes. E hoje, gente, a gente tem cada coisa legal aí para ajudar a gente. Além do aspirador de pó, nós temos vários tipos de mop. Esses benditos mop é bom, viu? É muito bom. Porque eles facilitam, né? A gente não precisa ficar torcendo o pano, agachando, levantando, tudo de mau jeito, mal posicionado. Gente, tanque é coisa do passado para esfregar roupa no tanque. Não vamos esfregar roupa no tanque. Põe lá na máquina, ela lava. Hoje tem tantos produtos, né? Agora, antigamente, nossa, como era difícil. Hoje nós temos facilidades, mas mesmo assim, às vezes a gente quer fazer certas coisas que não é para fazer. Ficar arrastando móveis, pegando peso excessivo, peso além daquilo que você pode suportar. Então, vamos pensar direito antes de fazer qualquer coisa, tá? Vamos fazer com consciência.
é importante a gente pensar que não é tudo que a gente pode fazer na vida. Com determinada idade, a gente vai ter que mudar um pouquinho os esquemas, a gente precisa de alguém para ajudar a gente a fazer certas coisas, tá? A gente não é super-woman também, né? Então, essas coisas, essas dicas, né? No serviço, altura da cadeira, altura da mesa, as coisas estão para nos servir. Essa aqui, ó, é para nos servir. Ela não pode incomodar a gente. Aí põe a impressora lá de um jeito lá que você não se esforçando toda, se entortando toda para ficar usando aquela impressora. Não, não é assim. As coisas têm que estar tudo certo. A cadeira correta, a posição para estar lá. Um descanso, eu dou dicas de descansar de tempo em tempo, né? Se alongar, né? São hábitos que são extremamente necessários para se fazer e traz um benefício, né? Exatamente. A gente precisa ter uma consciência corporal e, gente, respeitar o limite do corpo. Porque eu falo assim, o corpo fala, né? O corpo fala. E quando a gente não ouve o que ele está dizendo, ele grita. E aí vem os sustos, né? Olha... Então, assim, são questões que, às vezes, a gente vai no piloto automático e a gente precisa parar e pensar, né? Assim, peraí, o que isso pode trazer de malefício para o meu corpo? Porque, gente, quem vai pagar a fatura disso é você. Quem vai sentir dor é você. Agora, veja bem, às vezes são hábitos que a gente precisa desenvolver, adquirir e também pedir ajuda, né? Falar, olha, eu preciso de ajuda para carregar tal peso. Não, eu não preciso, eu sou... Não, né? E você falou uma coisa importante sobre a questão da idade. Como nós precisamos preparar a nossa mente para o envelhecimento. Sabe por quê? Para envelhecer legal. Porque pensa bem, gente, quem envelheceu, meu marido fala, o velho é um jovem que deu certo. Não é? Então. Porque a alternativa não é muito boa, né? Não é? Quem não envelheceu é porque já morreu, né? Então, assim, mas como você envelhecer tendo autonomia, né? Podendo não ficar dependente por você não ter se preparado o teu corpo, fortalecido, né? Porque você está falando aqui do esqueleto, mas assim, o quanto a gente também precisa fortalecer músculo, né? E tudo isso está interligado ao nosso corpo. Atividade física. É importante a gente começar a praticar uma atividade física. Pode ser uma caminhada, pelo menos, tá? Mas pode ter outras coisas. Qual é a atividade física melhor para o corpo humano? Depende. Existem pessoas que têm uma certa limitação por uma determinada patologia que ela tem. Um histórico que a gente tem, né? Porque, olha, eu atendo pacientes lá com vários históricos, né? E que já estragou muita coisa, muita articulação, muita coisa aí, né? Estragou. Tem um histórico de situações que passou, acidentes, né? E tem um histórico de dores que viraram meio que crônicas, tá? Então, tudo isso a gente tem que considerar. Idade, né, também. Então, qual que é a melhor atividade que a gente possa exercer? Vai depender de alguns fatores. De um modo geral, vamos falar assim, a melhor atividade seria uma atividade na água, levando em consideração que tem uma diminuição da ação da gravidade, tem ação relaxante e ação analgésica. Para todo mundo que tem problema de dores no corpo, seria uma atividade clichê, vamos dizer assim. Mas tem muitas outras atividades importantes para a gente, né? Como a musculação também, como o Pilates. O Pilates é uma atividade muito boa para quem tem uma certa idade, né? Para um jovem, a gente pode dar vários tipos de atividade. Por exemplo, tem uma atividade que o pessoal acha assim, nossa, que radical. É aquela CrossFit. Pô, é uma atividade que exige muito do corpo, mas ela é muito anatômica, tá? A gente pensa que não tem nada a ver anatômico, mas ela é muito anatômica, porque ela usa o corpo inteiro para fazer a atividade. Então, ela vai pegar um peso, ela vai fazer aquele negócio da corda, ela vai usar o corpo inteiro. Diferentemente da musculação, que ela vai fazer exercício com grupos musculares.
Essa atividade, às vezes, é problemática, porque ela tem que estar bem posicionada, né? E nem sempre o profissional que está lá cuidando daquela pessoa tem uma visão da patologia que ele tem. Então, ele vai lá, já tem uma patologia, mas ele não está sendo tratado da patologia, está sendo tratado como com um educador físico que vai fortalecer a musculatura. O objetivo deles é fortalecer aquela musculatura. Quando a gente pensa num indivíduo mais completo, né? Uma visão mais completa, holística, vamos dizer assim, do indivíduo, a gente consegue ver que ele tem tal problema, então por isso não é bom fazer tal exercício, na musculação, por exemplo, né? Por isso não é bom fazer tal coisa, tem uma patologia aqui no joelho, né? Eu trato muito paciente que tem dor de joelho, pensa que é só alguma lesão no joelho, mas na verdade tem a ver mais com a coluna do que com o joelho. Mas também tem pessoas que romperam o menisco, que romperam o ligamento, aí a gente sabe que às vezes tem que até fazer uma cirurgia, né? E depois da cirurgia, a gente tentar manter o corpo bem estruturado para a recuperação daquele joelho. Então, às vezes, não pode fazer determinado exercício. Não pode. Aquele joelho não pode fazer determinado exercício. Então, tem que ter outras alternativas. Por isso que a musculação, às vezes, complica um pouco, porque eu trato muito de pacientes que acabam vindo de musculação porque fez errado, porque fez como devia, né? Não... Tinha uma patologia e precisava fazer de maneira diferente. Então, tudo depende da idade, daquilo que ele sofreu, mas é importante a atividade física. E começar logo, porque quanto mais atividade física você faz, a sua velhice... Como você fala? Vamos falar da preparação da velhice. Atividade física. Saber que você não vai ser mais a mesma pessoa. Nós temos que ter consciência de que a gente não vai conseguir fazer mais as mesmas coisas que a gente fazia quando a gente tinha 30 anos. Quando a gente tinha 20 anos. Quando a gente tinha 40 anos. Vai mudando, vai mudando. Estou com 61. Eu já não faço certas coisas que eu fazia antes, porque eu sei que vai dar ruim. Vamos parar de ficar subindo em coisa para mexer, para limpar vidro, para limpar parede, né? Hoje, como eu falei, tem muitos mops por aí que faz tudo para você. Pois é. Até limpar azulejo. Só você ficar assim. Mas tome cuidado também, não vai ficar forçando, porque senão o seu ombro também vai reclamar, né? Quando a gente tem uma preparação física maior, é lógico, a gente consegue fazer mais coisas. Mas mesmo assim, não force. Não faça além daquilo que você pode. A gente diminui nossa capacidade de equilíbrio com a idade. A gente diminui a nossa capacidade de resposta, reflexo. Diminui. A gente diminui. Aquilo que você fazia com mais agilidade, você vai fazer com menos agilidade. Se você vai andar na rua, se você tropeçar, vai ser diferente a sua resposta em relação a quando você tinha 40 anos, 30 anos. Vai ser diferente, né? Porque o reflexo fica mais lento. Então, se você leva um tropeção, às vezes aquele tropeção vai fazer você cair, ao invés de antes só fazer um desequilíbrio, né? Então, isso tudo é importante. A atividade física é importante, saber que você não vai fazer tudo que tem que fazer, diminuir e respeitar os seus limites. Sim, isso é muito importante, né? Adequar, gente, porque a mente, né? O Dr. Jonatas Leônio fala isso, né? Que a mente, e mente mesmo, porque ela vai dizer para você assim, imagina, você sempre fez, por que você não está fazendo? Né? Porque a mente, ela, né, passado, presente, futuro, né, não tem essa noção muito distinta. E aí o que acontece, né? Você vai acreditando. Não, mas eu sempre fiz, eu posso continuar fazendo. E o teu corpo está dizendo, não dá mais. Exatamente. Né? Não dá mais. Vai devagar, eu não aguento esse ritmo, não dá para ser desta forma. Então, assim, é importante a gente poder se conscientizar disso e estabelecer as novas medidas para as etapas da vida que a gente está vivendo, né? A gente estava falando aqui de criança, por exemplo, às vezes as mães carregam os bebês de forma errada. Carregam o bebê de forma errada, pegam do chão de forma errada.
É ruim para a criança e para a pra mãe. mãe. Entendeu? Né? Então, é importante fazer tu pensar tu. Quanto mais você pensar para fazer as coisas, melhor. Uhum. Voltando um pouquinho a falar do idoso, gente, eu tenho uma dificuldade muito grande com alguns idosos, porque eles teimam que, não vou pedir, não, eu não. Aí vê a casa lá suja e quer fazer faxina, mas quer fazer aquela faxina, não é uma limpeza Não. normal, não quer fazer aquela faxina, quer arrastar móveis, idoso, sabe? De 60, 70 anos, querendo arrastar móveis. Não, mas eu não consigo ver. Consegue. Muda a sua mente. Você Uhum. consegue ver a sujeira e fazer de conta que ela não está lá. Você consegue. É a gente que fica achando que a gente não é capaz de pensar em si próprio. Vamos falar sério. Certas faxinas que a gente faz na vida da gente é só para a gente ver. Uhum. Ninguém repara. Ninguém repara. Ninguém repara. Não, e assim. E a gente acaba ficando. Ai, É. poxa. Né? Pois é. Pra quê? Eu fico aqui me lembrando de. Eu conheci um senhor muito querido. Foi subir no telhado, Ai. caiu, morreu. Foi assim, tão duro para a família, né? Era tão amado, tão querido, mas a mente, né? Ó, você consegue, você sempre fez isso? Eu tenho idoso assim, senhor, que vai, sobe o telhado e fala que tá tudo bem. Não tá, gente. Não tá. O famoso uma hora vai dar banquinho. ruim. O famoso banquinho. Nossa, assim, né? Eu já ouvi uma geriatra falar que estava cansada de perder pacientes para o banquinho. Eu também, eu não perco, mas, quer dizer, não me lembro de ter perdido alguém, mas que chega lá por causa do banquinho. Ai, meu Deus. Chega lá quebrado, né? Cheio de dor, tal. Se não quebra nada, acaba dando algum problema. Aí dificulta, né? Uhum. A nossa... A autonomia que podia ter, né? De andar, aí já fica comprometida, né? E quando você falou esse negócio de a gente precisa aprender a se envelhecer, isso é muito sério, gente. Em tudo, em tudo. A gente precisa parar de ser ranzinza, aceitar a ajuda de um filho que precisa levar você para o hospital, que precisa levar você para o médico, que precisa te ajudar a pegar um objeto lá em cima que você não consegue mais pegar. Porque quando a pessoa... Pode ser uma escadinha ou pode ser para o banquinho, tá? Quando o idoso sobe, ele tem vertigem. É uma das coisas muito comuns no idoso. Vertigem. Coisa que você não tinha quando você tinha 30, 40 anos. Lá com 60, 70, vai ter vertigem. E é a vertigem que faz você cair. Pois é. E perder a vida. E eu falo assim, gente... Aí tem muita gente que fala com ele. Mas se eu morrer, não tem problema. Tá bom. Se você morrer, vamos dizer assim, tá bom. Você morreu, né? Sua família vai sofrer, seus filhos, seus netos e tal. Poxa, pai, morreu tão cedo por causa de uma queda como essa aí que aconteceu. Mas e se não morrer? Vai perder sua autonomia, vai ficar dependente de alguém. Para quê? Né? Então, nós precisamos aprender a envelhecer. Eu falo muito com meus idosinhos lá, muito. Nossa, para com isso. Deixa para lá. Pois é, precisa se cuidar, né? Já foi lá, comentou, curtiu, compartilhou, bora lá fazer isso. Olha quanta coisa boa, né, que vocês estão aprendendo. E uma outra coisa também, Jerusa, que eu acho importante, assim, como os filhos precisam entender que os pais estão envelhecendo. Porque às vezes para o filho, né, para a filha, enfim, meu pai é forte, minha mãe, ela é sacudida, vai, faz, não depende de nada. E, às vezes a gente precisa olhar... Tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Eu entendo que às vezes tem filhos que entram numa negação, né? Não querem ver os pais envelhecer. E a gente precisa ter esses dois lados, né? Os filhos, a família, né? Entender que os pais estão envelhecendo e os pais também entenderem que eles estão envelhecendo. Eu tenho muito conflito lá na clínica, porque às vezes tem filhos assim, que não, tá tudo bem, não. Eu fico assim olhando, porque assim, gente, é uma das coisas que eu cuidei muito dos meus pais, entendeu? Então, eu fico assim, às vezes eu vejo um idosinho na rua sozinho e falo assim, meu Deus, a minha mãe com 60 anos eu já levava ela para tudo quanto é lugar.
médico, né? Hospital, ela me chamava e eu já levava. Eu era motorista dela para levar para ela para as coisas. E depois, mais tarde, totalmente dependente, aí mais ainda, né? Papai também, nunca deixamos sozinho, nunca quisemos que ele, né? Então, cuidamos, né? Só que às vezes tem esse negócio do idoso não querer ajuda e achar que é autossuficiente. E também tem o outro lado, dos filhos acharem que o pai tá que nem com 40 anos. Às vezes, eu acho que é muita infantilidade. Eles são infantis, continuam como se estivessem com 20 anos, 18 anos, achando que os pais continuam podendo fazer tudo e não estão mais podendo fazer. Então, deixa aí sozinho lá fazer o tratamento, muitas vezes, sabe, idosinho lá sozinho, não ajuda para cuidar, deixa sozinho em casa, não ajuda numa necessidade de limpeza ou de alguma arrumação que a pessoa queira fazer. Tem os dois lados, realmente precisa. Infelizmente, a gente precisa aprender a envelhecer e acompanhar quem está envelhecendo com a gente, né? Porque você bem disse que é um privilégio, gente. A minha mãe, o ano passado, minha mãe está com 86 anos agora. Que bênção, né? Glória a Deus. E ela tem autonomia, né? Mas o ano passado, ela tropeçou no pezinho da porta. Tá vendo? Não falei para você? Conclusão, a forma dela cair, ela deslocou o ombro e teve uma pequena fratura. Ela ligou para mim, na voz dela eu já senti a dor dela. Tadinha. Aí nós corremos para a casa dela, colocamos ela no carro, fomos para o hospital, enfim. E aí ela ficou em casa comigo durante a semana, porque eu consegui articular mais por morar perto do consultório, da igreja, enfim. Eu podia ir e vir rapidamente. Eu falei, mãe, para a senhora ficar na sua casa não vai dar. Minha irmã trabalha o dia todo. Mas quando chegava sexta-feira, minha irmã, ao voltar do trabalho, passava lá, pegava minha mãe, levava para casa e no domingo trazia de volta. E eu percebi assim que a minha mãe, ela tem muito forte essa coisa, eu não quero dar trabalho. E eu tive que dar banho nela, né? Aí eu virei para ela e falei assim, mãe, se eu tivesse com algum problema de saúde e a senhora tivesse que me dar banho, a senhora daria? Claro. Eu falei, por que eu não posso dar banho na senhora? Né? Eu falei assim, olha, não me prive do privilégio de poder cuidar da senhora. A senhora cuidou tanto, né, de todos nós, para você ter ideia. Todo mundo que ganhava nenê, o resguardo era na casa de quem? Da minha mãe. Se alguém fazia uma cirurgia, o resguardo era na casa da minha mãe. Se não era na casa dela, se morava longe, ela ia até... Por exemplo, quando a minha filha nasceu, nós morávamos nos Estados Unidos, a minha mãe ficou 3 meses comigo. Olha, então, tá vendo? Você entendeu? Chegou um mês antes da minha filha nascer e foi embora quando ela estava fazendo 2 meses. Aí. Então, eu falei assim, mãe, não me prive do privilégio, né, de poder cuidar da senhora, porque isso para mim é bênção. Então eu falo assim para ela, eu falo assim, mãe, a senhora quer ver os filhos serem abençoados? Os netos serem abençoados? Quero. Então, a senhora sabia que a senhora pode estar impedindo eles de receber bênçãos? Como assim? Se a senhora não deixa eles cuidar da senhora, né? A gente cuidar da senhora, a senhora está impedindo bênçãos para a nossa vida. É, muito sério. Aí ela começou, sabe? Aí teve um dia, depois, porque agora eu estou cuidando dessa parte médica dela e tal, um dia ela precisava fazer o exame de colonoscopia, pela idade tinha que internar, enfim, para fazer a preparação para o exame, e eu não poderia acompanhá-la. E uma das minhas cunhadas se propôs aí, as sobrinhas minhas, né? E aí foi uma sobrinha. Ai, mas eu falei, mãe, pelo amor, né? Isso é bênção para a vida dela. Deixa. E a minha sobrinha, gente, assim, os meus sobrinhos, meus filhos, a paixão é a avó. Né? Se acontece qualquer coisa com essa avó, tanto é que assim, a gente tem um grupo da família e nesse grupo eu ponho tudo lá, relatório médico, que o médico falou e tal.
E a geriatra dela mandou um recado, né? Eu passando em consulta com ela, falou assim: ó, manda um recado para seus irmãos, que é para eles cuidarem muito bem da saúde deles, porque ela vai longe. Eu falei: é isso que a gente quer. É isso que A gente quer que ela vá bem longe, né? Que bom. A irmã mais velha dela tá com 88 anos. Olha que bem. A mãe da Denise, Ah, sei. a sogra do Saulo, é a Olha. irmã mais velha da minha mãe. Nossa, que coisa, né? Ó, Tá. pra você ver como a gente tá também. Ela tá com... Esse ano ela vai fazer 89. A mãe da Denise. A mãe da Denise vai fazer 89. Minha mãe tá com 86. Eles estão A morando aqui no outra Jardim tá com Saúde também, né? 83. A gente fez uma viagem há 2 anos e elas estavam no meu carro, né? Então, aí a gente fez a somatória das idades delas com a minha e com uma outra prima que estava junto. Gente, dava acho que 360 anos. Eu falei, nossa, olha o peso da responsabilidade. Ai, mas foi tão gostoso. Eu fiz kit de viagem para elas, sabe? Pus trilha sonora. Tá vendo? Aí fui perguntando também para elas, olha, que música que... E elas cantam, gente. Precisa ver as vozes Glória a delas. Deus, Gente, né? a coisa Que mais bênção. linda. Glória a Eu me senti tão privilegiada, né? Aí eu falei para os meus primos depois, eu falei, gente, vocês não sabem a honra que eu tive, né? De poder pegar uma estrada com elas, né? Muita história, muita Então, coisa gente, linda. A gente tem que aproveitar isso. E tem. parar de achar que tá dando trabalho. Esse negócio, não quero dar trabalho. Não, você tem que dar trabalho. Olha, amiga, dá trabalho para seus filhos. Ai, que bênção dar trabalho para eles. Porque é como ela diz, eles vão ser abençoados. Gente, não tem coisa melhor. Sabe? Depois, se não cuidou, fica aí com trauma. Aí tem que tratar com você. Aí fica com remorso, com culpa. Entendeu? Aí já é tarde, né? Aí já é tarde, tem que né? ficar passando em psicólogo para poder tentar... lidar aí com a dor. Essa dor. Né? Gente, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Ó, a mamãe cuidou de vovó, eu cuidei de mamãe e eu já tô falando para meus filhos, vocês cuidam de mim. Já tô avisando, vocês vão ter que cuidar. Ainda bem que eu tive 4, né? Tem 4 para cuidar. Não pode não ter desculpa. Pois é. A minha avó, quando ela teve o derrame, né, ela já morava na casa da minha mãe. A família toda fazia escala. Para cuidar. O Natinha, com a Jerusa, com a Ismênia, foi lá visitá-la. Né? Quando ela teve o derrame, aí ela ficou acamada, então eles foram lá fazer uma visita para ela. Que legal, né? Tá vendo? Então, assim, é difícil lidar, assim, mexe, sim, tem hora que eu vou ter que abrir mão de coisas, mas assim, o que eu tô ganhando com isso? Né? Eu estou ganhando o prazer de estar junto, né? Nossa, a gente tem que parar com essa bobagem. O idoso tem muito disso. Os meus idosos, lá, alguns, né? Não é todos. Tem muito disso. Não quero dar trabalho. Aí eu falo assim, mas não tem ninguém para te trazer? Não, esse aqui tá não sei o quê, esse aqui tá não sei o quê. Eu também não quero dar trabalho. Também não. Eles nem passam para os filhos a necessidade que eles têm. Os filhos, uma necessidade. Às vezes, nem sabem, É uma necessidade. Por isso que a família precisa estar atenta para enxergar, né, as necessidades. A minha mãe, às vezes, ela chega e fala assim, mas olha, eu posso pegar o ônibus aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, tá ruim, hein, a senhora saber que a gente vai deixar a senhora pegar um ônibus. Eu não consigo entender. E a minha mãe, ela dirigiu até 80 e poucos anos, ela dirigiu, né? Não, tudo bem. Aí, ó, dá para ter essa independência. Aí depois, não. Agora não tem essa necessidade, vamos lá, vamos fazer tal coisa, vamos cuidar, vamos... Então, assim, é tão gostoso, gente. É um privilégio, gente. É um privilégio a gente poder... Eu não sei andar com a minha mãe, por exemplo, quando eu saio do carro com ela, eu dou o braço. Também. Eu dou o braço, né? Aí ela vem, segura aqui, a gente vai andando. Eu diminuo o passo. Se bobear, minha mãe sai me puxando, você entendeu? Ainda bem que ela está bem, ela né? tá. E que, se a gente cuidar, a gente consegue preservar isso mais tempo. Ela faz pilates. Então, olha... Gente, olha. Começa a fazer alguma atividade física, tem o pilates, tem... Até a dança é bom. Tem muito idoso aí que pratica dança. Gente, é uma delícia. Entendeu?
Tem a musculação, tem o pilates, tem a natação, a hidroginástica, tem Tem um bastante monte de coisa que a gente coisa. pode fazer. Até os postos de saúde, geralmente eles têm ali Atividade para terceira idade. atividade para terceira idade, uma caminhada, uma... Então, gente, olha, Alongamentos, não é fortalecimentos. desculpa, Não. né? Não é desculpa. Porque quanto mais você se preparar o seu corpo para a velhice, melhor ele vai estar. Você entendeu? Vai diminuir muitas coisas, mas se você tiver com o corpo preparado, você vai conseguir fazer as coisas com mais facilidade. Uhum. Mas entenda que não é tudo que você vai fazer e não é tudo que você pode fazer sozinho, Sim. né? Parar de ficar achando, não, eu vou ali, eu vou sozinho, eu vou fazer tal coisa sozinho. Não está podendo, Uhum. né? E a gente está aí, ó, os profissionais da área de saúde estão aí. Eu estou aí precisando, tá com dor, tá com uma coisa ruim, vamos lá tratar, melhorar. Eu trato de muito idoso. Olha, eu trato de adolescente, jovem, adulto, idoso, né? Então, já atendi paciente de 100 anos. Olha só que Já coisa atendi linda. paciente de 100 anos. Então, atinge com todo mundo, afeta todo mundo. O comprometimento das nossas colunas, né? Acaba realmente dando muitos problemas, mas quanto antes você resolver, melhor o seu futuro, Uhum. melhor a sua qualidade de vida. Vai melhorar, você vai conseguir realizar muitas coisas, mas é importante a gente pensar que a gente tem que olhar para si próprio e cuidar de si. Uhum. Não é só nessa área, né? Sim. Para tudo. Sim, para tudo. Para um colesterol que está mal resolvido aí, para uma pressão alta. Hoje tem uma paciente, eu não meço a minha pressão porque eu tenho medo. Medo de ver que a pressão está alta. Oxe, que maravilha, se você vê que a pressão está alta, você vai lá no médico, vai lá no hospital e resolve. Agora, se você não sabe, daqui a pouco você está tendo aí um derrame. Eu falei para a senhora, quer ter um derrame? A senhora sabe o que é ter um derrame? Ela falou assim para mim, eu sei, minha filha com 40 anos teve. Então, você sabe quanto é grave, né? Pode ficar aí com uma debilidade e ficar dependendo de para qualquer coisa, você não conseguir ir no banheiro. Oxe, vamos pensar, vamos cuidar. Não cuidar, não. Fala assim, para quê? Eu falei para ela, por que a senhora tem medo de medir a pressão? Porque se a senhora tiver com a pressão alta, a senhora vai para o hospital e eles dão um remédio lá para a senhora, faz os exames que tiver e abaixa. A senhora não tem o risco de... a mentalidade da gente precisa mudar em relação à doença. A palavra doença parece que é um tabu, né? Eu acho, Jerusa, que nós, né, a nossa faixa etária, agora dia 27 eu completo 60 anos. E eu já fiz 61. Eu acho que a nossa faixa etária, a gente vivenciou, a gente pegou algumas gerações, né? As gerações dos nossos pais, eles não tinham tanto acesso a médicos. Você só ia no médico quando estava morrendo, né? Não era tão simples, não era tão fácil, não havia. Você imagina, minha mãe com 86 anos, na infância dela não tinha plano de saúde. Não. Né? Morava lá no interior. Nem médico não tinha. Quando muito, um farmacêutico da cidade, né? O farmacêutico que, né? Não tinha. Então, para eles, né, entenderem essa questão de fazer uma prevenção, né, um cuidado preventivo, era muito complicado, muito difícil. Mas também, o pai dela morreu com 52 anos, a mãe com 77. Morriam muito cedo. Né? Doenças bestas. Viu? Sim, sim. Aí, depois... Que hoje tem cura, que hoje tem... remedinho que toma e resolve. Então, aí depois, né, a gente, criança, quando tinha algum problema, aí levava no médico, né, já era mais acessível, morava aqui na cidade e tal. Os nossos filhos, a gente cuidou, né, já no pré-natal, fazendo todo um cuidado. Antigamente, gente, não tinha... A mulher tinha... bebê em casa com parteira. A minha avó, ela teve 14 filhos.
né? Já pensou? Minha avó também. Parto normal, gente. Minha avó também. Então, aí... Muitos morreram, né? Pois é. Morreram. Aí, o que aconteceu? Os meus filhos eu levava, né, a gente já tinha um convênio médico, mês a mês eu levava enquanto eles eram bebês, depois ia se passando, na adolescência, acompanhando, tal. A gente já teve esse acesso e já essa visão de ter um cuidado preventivo. Então, ir no médico não era tão assustador. Não. Vai que eu vou e acho alguma coisa. Não, se eu achar, eu vou tratar. Né? Hoje a gente tem, com certeza. Eu acho que a dificuldade hoje é a questão assim, eu não tenho tempo, a hora que der tempo. Mas é isso. Então, isso é um problema, porque o tempo, quem faz é você. Gente. E saúde, gente, é o melhor bem que uma pessoa pode ter, né? Porque não adianta ter dinheiro e não ter saúde. De jeito nenhum. Então, o melhor bem que se pode ter é cuidar da saúde. Né? Então, o que você pode fazer para cuidar da sua saúde? Você pode até dizer, Simone, eu não tenho um convênio médico, não consigo pagar um convênio médico, tá, vai no posto de saúde. Mas demora, se você nunca for, nunca vai chegar, E né? vamos falar sério? Tem muito lugar que tem posto de saúde, UPA, tudo bom, com funcionamento muito bom. Com certeza. A gente sabe que tem demora, tudo, mas é melhor demorar e você conseguir fazer alguma coisa do que nunca você não fazer nada. Nunca tratar. Nunca né? tratar. Nunca postergar. E aí, né, é duro quando você vai até um médico, tudo, fala assim, puxa vida, a coisa agora já está muito adiantada. Né? Quando você poderia ter cuidado antes. Então, assim, os exames preventivos é importante estar fazendo, né? Enfim, se você... Tratar, cuidar, fazer o tratamento que às vezes o médico... O tratamento adequado, até o final. Até o final. Não comer, melhorei, paro. Seguir as orientações que está sendo mandado fazer. Às vezes uma dieta resolve o problema da pessoa. Né? Olha, eu vou te falar, a pior coisa é um paciente rebelde. É rebelde. Não, e aquele complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu não aceito, eu não quero, eu não gosto. Pra quê, gente? Pois é. Deus muito fez a gente pra gente ser transformado. E o nosso corpo, gente, ele tem foi Deus quem fez, e ele é a habitação do Espírito Santo. Né? Então, assim, a gente precisa cuidar para ter uma boa saúde. Eu entendo que, às vezes, a pessoa já nasceu com uma condição de uma doença crônica ou desenvolveu, mas isso também não significa que a pessoa não possa cuidar. Uma doença que está ali sendo cuidada, monitorada, você não vai virar refém dela. Exatamente. Né? Então, agora, óbvio, todo mundo tem um prazo de validade. Eu não sei qual que é o meu prazo de validade. Mas, assim, o que eu posso fazer para gerenciar a minha saúde e poder curtir os melhores anos, né? A gente estava até falando... Gente, ser mãe, vocês já me ouviram falar aqui em outros podcasts, foi algo que me realizou muito, né? Mas... a delícia da vida, né? A coroa da vida é ser vovó. Gente, que delícia. Meu neto mora tão longe, mas hoje eu já falei com ele, né? Eu faço muita chamada de vídeo. Aí eu falo assim, meu amor, a vovó te ama. Ele fala assim, vovó, eu te amo muito para sempre, porque a vida é melhor com você. Eu falei, menino, eu não aguento ver. Ai, pronto. Acabou. Nossa, com a gente, né? Gente, que delícia. Que delícia. Semana passada, esse final de semana, meu neto não veio, né? Mas no outro final de semana ele veio. Aí eu cheguei, eu subi a escada, ele já estava em casa, né? Aí eu subi, cheguei lá e fiz assim, vem cá, vovó, abraçar. Foi a primeira vez que ele veio correndo me abraçar. Aquilo acabou comigo. Não, poder curtir isso, porque assim, o gostoso de ser avó, a gente não tem ali o peso, né? A obrigatoriedade de educar. Eu já falei, não, eu sou vó estraga. Vocês que consertam, eu não quero nem saber. Eu já tô falando para todos eles, eu vou ser vó. Vó é gostoso. É uma delícia. Então, assim, gente, muita coisa
que a gente pode estar aqui falando. É um assunto muito vasto, Verdade. tanta coisa. Mas, assim, que dicas você poderia dar, assim, de postura, o que fazer, o que evitar, talvez, alguma dica? Bom, para quem está trabalhando, para quem trabalha todos os dias sentado, não fique o tempo todo sentado. Primeira coisa, de hora em hora, ou 1h30 em 1h30, se levante, vai lá tomar uma aguinha, vai lá no banheiro, Isso, porque às vezes está lá, né? se Apitando e a alonga, pessoa segura, né? se alonga, né? Faz aqueles alongamentos que muitas De pessoas cabeça, fazem, né? Solta o corpo para frente, assim mesmo, ó. Solta o corpo para frente, né? E deixa alongar essa região. São coisas simples, mas fazem uma diferença no seu dia a dia, você vai ter mais disposição até, tá? Porque você fica lá 3, 4 horas. 3, 4 horas sem se mexer, só assim. Naquela tensão, né? Assim, não se mexe. Pronto, você vai ter um probleminha aí. Pode ter uma hérnia de disco, pode ter uma coisa mais agravante, dores no corpo, não conseguir às vezes dormir, porque a dor é tão forte que nem consegue dormir. Então, isso aí, básico para quem trabalha, tá? Dona de casa, não faça além da sua capacidade. Cuidado com o peso que pega, cuidado com aquilo que vai fazer, quer esfregar o mundo, esfrega a parede, esfrega isso, esfrega aquilo, não. Vai limpar a cozinha, vai fazer faxina em casa, limpa a cozinha, aí outro dia faz no banheiro, não precisa fazer tudo num dia só, né? Você não é super-woman, então, por favor, vá no seu limite. E homem, você não é Superman. Não tenta ficar fazendo esses malabarismos, não, eu vou subir lá no telhado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Tem hora que você não pode ficar fazendo tudo, vai no seu limite, e tudo bem. Uma outra dica que eu quero falar em relação a peso. Muitas pessoas pensam que é por causa do peso que eu tô com dor. Não, tem gente que é magro, se não fosse assim, eu não atendia palito. Não atendia atleta. Eu atendo atletas. Atletas que têm problema, né? Hérnia de disco. Eu atendi muitos. Que o médico até falou assim, você não pode mais correr. Nossa. E fez tratamento comigo. Depois de um determinado tempo, ele voltou a ser maratonista. Ele era maratonista. Você entendeu? Então, tudo tem uma maneira da gente contornar a situação. Tem gente que vai ter uma limitação. Mas peso não é condição sine qua non para você ter problema de coluna. Eu já atendi vários pacientes que fez bariátrica, perdeu muito peso e começou a ter dores no corpo depois da perda de peso. Por quê? Mudou o esquema corporal, mudou o centro de gravidade, mudou o peso da pessoa, mudou o esqueleto, o posicionamento, começou a ter dores no corpo, entendeu? Então, mas é bom emagrecer? É óbvio, com certeza. Se você está fora do seu peso, procure ficar mais emagrecer, ter um peso mais adequado. As articulações vão agradecer, né? A função cardiopulmonar, a autoestima. Muito bem, temos que emagrecer, mas não é por conta de emagrecer que você vai deixar de ter dor. Tanto é que eu trato de pessoas magras e trato de pessoas de qualquer idade. Então, também não é uma coisa, esse aqui é a idade do condor daqui. Não, idoso pode ter dor e jovem pode ter dor, não tem nada a ver com idade. E nem com atividade física ou atividade profissional. Atendo pacientes que são diretores de uma empresa ou até o faxineiro. Qualquer pessoa pode ter dor no corpo, pode ter dores relacionadas a problemas de coluna. Então, em relação a dicas, faça isso. Não vá além daquilo que você consegue fazer e perder peso é importante, é bom, mas não é condição. Mas é uma dica também importante que a gente deve fazer. E atividade física, praticar uma atividade física. Mas não pratique atividade física se caso você estiver com dor.
tá? Vá primeiro, procure resolver o problema para depois começar a fazer uma atividade física, tá? Porque atividade física não é tratamento, né? Tem muita gente que fala, não, o médico mandou fazer atividade física. Hoje em dia já não está mais assim, tá? Tem que saber direitinho o que está acontecendo, melhorar aquela dor para depois ir para uma atividade física. Porque, de repente, se você começar a fazer, você vai machucar ainda mais e vai dar problema. Mas, de um modo geral, claro, é importante fazer atividade física, com certeza. Muito bem, né? Para uma pessoa que faz home office ou trabalha muito tempo sentado numa empresa, ou enfim, manicure, né? Elas ficam muito... Muito. Que tipo de cadeira você sugere? Cadeira para trabalhar em home office, né? A altura da mesa tem que estar adequada, cada um tem a sua altura, né? Então, você pode adaptar, por exemplo, a altura da mesa é muito alta, às vezes você não vai conseguir mandar trocar aquela mesa, né? Mas, de um modo geral, dá para aumentar aí a cadeira. É bom uma cadeira assim, que dá para aumentar ou diminuir a altura, aí fica mais adequado aqui o tamanho em relação à posição, né? Sempre com a posição mais, né, neutra, não ficar muito tempo sentado, fazer aqueles exercícios que eu te falei. Bom ter apoio de braço, para que você até apoie, né? Não fique sem apoio de braço. É bom uma cadeira assim. Cadeira assim, vamos supor. A melhor cadeira para trabalhar é uma cadeira mais confortável possível. Como que eu vou saber que essa cadeira é confortável? Você vai ter que experimentar. Então, melhor é escolher assim, experimentando. De um modo geral, hoje as cadeiras são mais ergométricas, né? Ergonomicamente corretas, né? Então, hoje em dia já tem mais cadeiras. Mas se você lá no seu serviço está com um probleminha, você vai ter que falar com o pessoal, ó, eu preciso de uma outra cadeira, essa cadeira não ajusta, essa cadeira... Bom ter rodinha, porque Aí você vai, afasta, você não tem que fazer você vai, pode sair, pode fazer tudo direitinho, né? Então, é importante ter uma cadeira confortável, de rodinha, com postura, pode ter exatamente apoio de cabeça, não precisa ter, mas pelo menos acomode bem a lombar. Hoje em dia tem muitas cadeiras boas, né? Geralmente, o patrão, né, tomar mais cuidado, a empresa tem um cuidado maior. Mas eu estou também à disposição para dar orientação, né, para o trabalho da pessoa e dar palestras sobre problemas de coluna que afetam, e eu dou essas dicas, dou muito mais dicas também para as pessoas, determinado trabalho, porque tem pessoas que trabalham em pé, né? Tem pessoas que trabalham sentada. Como alternar, né, o peso da perna, enfim. A outra coisa interessante é aqueles apoiozinhos de pé, tá? Muito importante. E também tem os apoiozinhos de... colocar a ponta do pulso, né? Mas tem aqueles apoios que você já coloca aqui e é maciozinho, tá? Tem muita coisa hoje no mercado que facilita e melhora a ergonomia na hora do trabalho. Ai, que bom. Tá? E você tinha falado outra situação, além da quem trabalha muito tempo sentado? A manicure. A manicure. A manicure, ela precisa de... Saiu do tratamento... Fez uma unha, levanta. Levanta, faz a mesma coisa. Se alonga e tal. E procurar fazer com mesinha, as mãos, né? E os pés, o certo mesmo, seria aquelas cadeiras como de podóloga, né? O certo seria elas trabalharem assim, como de podólogo, para ficar com o pé mais alto, para não ficarem tão arqueadas, né? Mas aí não é todo lugar que tem. Mas uma dica boa, pelo menos de cada cliente que ela atender, ela sair e levantar, se movimentar e tentar se alongar.
Eu acho que uma dica legal, se você trabalha sentado por muitas horas, põe o celular para despertar a cada 1 hora ou cada 1 hora e meia, Hoje porque às vezes esquece, quando vê, passou 3, 4 horas, enfim. Então, às vezes tem pessoas que ignoram os sinais fisiológicos, de necessidade não vai nem no fisiológica. banheiro, Gente, nem que toma absurdo. água. Passa sede e não toma água. Né? Fica Aí, sempre pois sentado. é, a fatura chega, gente. A fatura chega. Uma dica interessante, tem um programinha, para quem trabalha de computador, tem um programinha que de 1 hora, você programa de 1 hora, eu acho assim, de 1 hora ou até 1 hora e meia, Uhum, você tem que se mexer. Uhum. Pode ser no máximo até 1 hora e meia. uhum. Tem um programinha que ele apaga a tela e fica falando, mexa-se, mexa-se. Olha, Tem legal. esses programinha aí para vocês colocarem. Eles já fazem esse serviço para ou despertador, ou Uhum. então, né? Legal. Então, Jerusa, olha, você trouxe tanta informação interessante, e você que está nos assistindo, olha, você pode levar isso na tua igreja, levar a Jerusa lá para dar uma palestra de orientação. Eu costumo falar, gente, condomínio reúne os Nossa, é moradores, uma boa dica. traz palestra para todo mundo, porque todo mundo, né, precisa, para as crianças, para os adolescentes, para quem faz home office, junta ali e fala, gente, vamos trazer aqui, né, para dar uma palestra, dar orientações. Eu acho que vale muito a pena. Escolas, você Empresas. pode, empresas também, e enfim, às vezes academia de ginástica, né? Sim. Você ter lá uma palestra para os funcionários, enfim, o pessoal que está lá para orientar quem vai fazer exercício Isso. físico e tal. Legal. Isso daí vai ser um diferencial. Né? Então, olha quanta coisa importante você pode estar trazendo, e invista naquilo que é útil, sabe? Invista naquilo que é útil. Então, Jerusa, se alguém quiser te contratar, como é que faz? Pode entrar em contato comigo no meu telefone, aí eu vou pedir para vocês colocarem no CG, 55738000, né? Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 92002-7283. Nesse WhatsApp nós estamos lá para tirar dúvidas, para marcar avaliações, para marcar também alguma palestra, alguma coisa que você esteja precisando. Também nós temos nossos canais no Instagram, no YouTube e no Facebook, tá? Liache Fisioterapia, você vai achar tudo. Soletra ou Liache? Liasch. Você pode encontrar mais informações lá, tanto no YouTube, quanto tem vários vídeos no Instagram e vários vídeos no YouTube também. E Facebook, né? E também nas minhas redes sociais, Jerusa_Liache, Instagram, e Jerusa Liache, Facebook. E também tem um canal de YouTube. Mas o canal da Jerusa é mais para música, né? Mas também falo alguma coisa lá. Mas estou à disposição para tudo. Isso, gente, Jerusa tem uma voz belíssima. Quem lembra da Banda Rara, que ainda está aí, né? A Banda Rara, ela... Então, a gente tem uma parada, né? Infelizmente, depois que Gisele faleceu, a gente parou. Foi muito difícil. Mas assim, a gente fala sempre, tem pausa, mas assim, eu continuo, né? E tenho projetos aí para acontecer, mas a gente sabe que tudo tem um tempo, né? Tudo tem o tempo de Deus e Deus sabe de tudo, né? Mas realmente eu amo isso, é uma coisa que eu carrego desde a minha adolescência, né? Mas é da minha infância, né? Nós começamos a cantar quando a gente era criança, eu tinha 3 anos e meio, né? Quando a gente tem um grupo chamado Som de Paz Cordas Mirins, eu e meus irmãos, e então a gente canta aí. A gente chegou a cantar no Silvio Santos, chegou a cantar no Chacrinha, como uma revelação, né? Músicas evangélicas, a gente cantava. Então, tem a nossa história nessa parte da música também, né? E nossa história aí na parte da fisioterapia. Que nós somos realmente inovadores, né? Desbravadores, né? Estava até comentando, né? O reconhecimento que meu pai demorou para ter. Não foi fácil, não. Não foi. Naquela época tinha muito preconceito. Tinha.
E assim, que lindo. Fiquei super feliz de saber que a tua filha está aí Tá, é também, verdade, né? graças a Deus. E olha, quem sabe você que está aí, né, nos assistindo tudo, né? Você não seja aí um canal de bênçãos, né? Para que esse método, né, de cuidado da coluna possa chegar a muito mais pessoas, né? E aí o sonho do teu pai, né? Que tá até no SUS esse Isso daí tratamento. está sendo Esse é um projeto meu que eu quero realmente industrializar esse método, isso. né? E que ele chegue a mais pessoas para se beneficiar bastante gente. Pois é. Porque, graças a Deus, a gente tem ajudado muitos pacientes mesmo, que até estão desenganados, viu, gente? Chega gente lá para mim que desenganado. O médico falou assim: olha, não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Tem pacientes que falam assim: olha, que não querem fazer cirurgia, vem, chega lá, consegue melhorar bastante, já teve várias indicações de cirurgia, mas a gente consegue reverter esse quadro. Tem pacientes que vêm de cirurgia, né? E acabamos tratando e melhorando a condição Eu deles. tenho um testemunho sobre isso. A minha sogra, quando eu conheci a família do Paulo, tal, ela já tinha feito uma cirurgia na coluna. Não sei te especificar exatamente que tipo de cirurgia, mas isso, gente, eu tô casada há 41 anos, então você imagina. Mas ela sofria, mesmo após a cirurgia, ela sofria de dores terríveis. Aí eu falei para o Paulo, falei assim, Paulo, por que você não traz a tua mãe para São Paulo, porque ela morava em Minas? Traz a sua mãe para São Paulo para ela passar com uma avaliação com o Dr. Liache, né? Naquela época. E aí foi feito isso. Ela veio para São Paulo, ficou aqui na casa da minha cunhada e fez o tratamento. Gente, nunca mais ela teve dor. Que bom, eu fico tão feliz. Você não sabe a satisfação que eu tenho de receber um testemunho desse. Nunca mais ela teve dor, né? Ótimo. Olha, gente, foi algo assim tão impressionante, assim, né? De ver a alegria dela, tá vendo? né? De não conviver com a dor. Já tinha feito cirurgia. Gente, é muito triste conviver com a dor. Eu tenho pacientes lá que estão há anos sofrendo, não melhoram. Tomam remédio fortíssimos. Agora estão prescrevendo pregabalina, que é anticonvulsivo. Nem é exatamente para dor, mas são medicações fortes para tentar minimizar a situação da pessoa, que a gente entende, é uma maneira de minimizar. Aí a gente consegue reverter essa situação. Eu não falo 100% para ninguém, mas ficar melhor 70%, 80%, 90% já é cura, né? Para certas pessoas, nossa, eu consegui andar, consegui fazer uma atividade física, ter uma dor de vez em quando é uma coisa, né? Mas conviver com a dor é triste demais, é muito difícil, né? Então a gente está aí para ajudar, não sei se você está nessa situação, ou se algum parente seu está, algum amigo, compartilhe essa informação, isso aqui vai trazer benefício, bênção para a vida das pessoas, né? Não é porque eu estou fazendo, porque eu estou falando da minha clínica, não, gente, é porque realmente eu fico muito, mas muito feliz de ter um testemunho, de ouvir um testemunho desse. Eu fico muito feliz pelo meu pai e por mim também, porque eu abracei essa causa, né? E eu fico feliz de saber que a realização do meu pai ainda se completa aí com o nosso tratamento. Né? E que coisa linda, né? Ver um compromisso de vida, né? Porque teu pai tinha, né, esse compromisso de vida. Eu falo sempre, para mim é um ministério. Entendeu? Você Mas também deve isso, pensar a mesma coisa, né? Porque não é só a parte de cuidar da pessoa, da saúde da pessoa, né? Emocional, ou então da saúde física da pessoa. É um ministério, a gente percebe que isso é um ministério, vai além. Quantas pessoas chegam lá, sinceramente, falam que querem se matar. Falam mesmo, porque não aguentam mais a dor, né? A dor traz um sofrimento. Traz um sofrimento. Tem uma hora que a pessoa quer um alívio, né? E tem pessoas que, por exemplo, o médico falou assim, não tem mais jeito, ela fica assim querendo, eu quero morrer, não quero viver assim, entendeu? Então, a gente fica muito feliz de poder ajudar, e é ministério, a gente encara como ministério, né? E às vezes a gente tem que dar um conselho, assim, espiritual para a pessoa, fica calma, confia em Deus, né? Vai dar tudo certo, né?
Então, assim, é ministério. Eu creio que seja um ministério. É muito lindo isso, né? E é interessante, gente, como Deus, ele prepara coisas que às vezes a gente nem imagina. De repente você aí sofrendo com algo e Deus está trazendo esse conteúdo para que você possa, de repente, ir lá fazer uma avaliação, né? Estamos à disposição. E tem a clínica, a Jerusa já falou o endereço, a gente vai estar colocando aí também para vocês. Não conviva não com a dor, vai lá, né? Vai lá e faça uma avaliação e com certeza isso vai ser bênção para a sua vida. Jerusa, eu não tenho como te agradecer pela tua generosidade de ter vindo aqui compartilhar dessa experiência profissional linda, desse legado, né? Que você recebeu aí do teu pai. É verdade, né? Legado. E que o Senhor continue te abençoando, fazendo prosperar ainda mais, né? Toda essa experiência. Nossa, que coisa linda poder fazer isso chegar a muito mais pessoas, né? Você fazer formação de fisioterapeutas, né? Uma especialização, né? E isso ser levado para o alcance de muitas pessoas. Que Deus te abençoe. Obrigada. Abençoe a tua família. Amém. Obrigada por ter vindo, compartilhado conosco. Eu que agradeço, viu, esse momento gostoso, essa conversa boa aqui que nós tivemos. Espero que tenha esclarecido muito a cabeça das pessoas, aberto a mente, ajudado de alguma forma. Eu que te agradeço, viu? Um beijo no coração de todos vocês que fazem parte aqui da igreja. Vocês fazem parte da minha vida. Sempre fizeram, você sabe, né? E você também, né? Fez parte aí da minha história, da minha família, né? Desde quando éramos pequenos, né? Então, as caçulinhas da turma. Então, Deus abençoe você. Foi uma alegria, viu? A alegria foi minha. E você que esteve conosco, já curtiu, comentou e compartilhou? Bora fazer isso. Você viu quanta coisa? Eu entendo que num único podcast a gente não vai esgotar. É um assunto muito vasto, né? Mas hoje você pode aprender muitas coisas. Eu aprendi. Para mim, eu tô saindo assim enriquecida, muito satisfeita com o conteúdo, de ter aprendido coisas, e eu espero sinceramente que você possa ser muito abençoado com esse podcast Aprendendo com Elas, porque no Aprendendo com Elas hoje, nós aprendemos com ela, a doutora Jerusa Liache, tá bom? Deus abençoe sua vida.